Olá, caros ouvintes, sejam então bem-vindos a mais episódio, pois é meia-noite e meia e chegámos ao episódio 250. Portanto, um grande marco aqui para a história do Podcast Conversa. Chegamos então ao episódio número 250 e chegamos com a análise ao debate de João Ferreira versus Vitorino Silva. Escrevi meia página, não escrevi mais. Este debate então foi enfadonho. João Ferreira tentou aqui branquear, portanto tentou contrariar a história e tentar aqui branquear a história do comunismo que matou pessoas, mas ele recusa e portanto traz aqui um argumento perigoso, mas já lá vamos, e eu acho que ele também precisa de uma lição de história. Ora, João Ferreira fala outra vez da mesma linga-linga, da Constituição, defender a Constituição. Ele termina o debate a dizer, bom, há quem já me chame do candidato da Constituição. É verdade, ele não se cala com a Constituição. Eu sei que a Constituição é importante. Mas, quer dizer, chega a um ponto que já é entediante, porque não há mais nada, é só a Constituição. Ele já diz os artigos de cor e salteado da Constituição. Portanto, quer dizer, isto acaba por ser muito... sabe pouco, isto não sabe a nada. Portanto, João Ferreira, é preciso dar condições aos trabalhadores. É preciso dar condições aos lares. É preciso dar condições aos transportes. É preciso fazer um sistema nacional de saúde forte, investir, defender, para não termos o caso americano. E portanto, quer dizer, olhamos para isto e depois, claro, critica aos liberais. Portanto, não podemos ser como os liberais, para não termos o caso americano, em que as pessoas pagam contas de $1 milhão e 1.000 e 10.000 euros de contas. O caso americano é totalmente diferente do caso europeu. E nós não temos nenhum caso americano na Europa, felizmente. E, portanto, são paradigmas totalmente diferentes. Nos Estados Unidos da América, a saúde é um negócio, claramente. Temos as companhias de seguro que assim se aproveitam todos os anos. Pessoas que não conseguem, de facto, pagar o seguro de saúde estão lixadas. Este é mesmo termo, estão lixadas. E, portanto, as coisas acabam por ser muito, muito complicado. Mas tem esta cegueira ideológica, esta baliza ideológica que Marisa Matias também a tem. Vitorino Silva, por outro lado, diz que se o privado estiver ali para ajudar, portanto, se for preciso pagar-se um pouco mais para se ter, para se salvar uma vida, que a saúde e as vidas não têm preço. E, portanto, não há aqui nenhuma visão não há aqui nenhuma visão ortodoxa de usar ou não usar os privados. Os privados estão ali. Portanto, podemos usá-los. É tão simples quanto isto. Não é? Portanto, não vai acontecer nada. Depois, João Ferreira vem com a ideia de que falta cumprir Portugal. E depois vem aqui com um erro histórico grosseiro. Ele diz que há pessoas que querem reescrever a história. Se há quem quis reescrever a história, em Portugal foram dois grupos de pessoas. Coincidente ou não, são contíguos. O primeiro grupo foi o grupo de António Ferro e de António de Oliveira Salazar, que quiseram passar uma história totalmente diferente. Foram pessoas que reconstruíram os castelos. Se vocês olharem para os castelos de Portugal, quase eles todos são todos iguais. Porquê? Foram as reconstruções do meado do século XX, portanto, com esta questão toda da exposição do mundo em 1943, para assinalar o aniversário de Portugal. Tivemos os castelos serem reconstruídos paredes direitas, sem rugosidades, sem nada. Olhem para o Castelo de São Jorge. Aquilo parece-vos velho, bastante recente. O Castelo de São Jorge chegou a um tempo em que já não tinha utilidade nenhuma. E, portanto, o que é que as pessoas fizeram? As pessoas precisam de construir casas, as pessoas precisam de construir muros das suas casas e foram tirando pedaços das pedras do Castelo de São Jorge, que não tinha utilidade nenhuma. Ninguém morava lá. O rei saiu do Castelo de São Jorge para o Terreiro do Paço. Simples. Ou então para o Palácio da Ajuda. Simples. Ou para Mafra. E, portanto, o verdadeiro Castelo de São Jorge está nas paredes das casas que estão à volta do Castelo de São Jorge. Portanto, há toda uma reconstituição do imaginário e ideia toda trazida que era necessário criar no Estado Novo. Vemos as imagens, Deus, pátria e família. Portanto, temos Deus porque temos um móvel só para o santuário. Família, vemos o pai entrar na casa, não é? Portanto, a mulher
a mulher com as coisas ao lume, a rapariga a brincar com tachos e panelas, o rapaz com o uniforme da Mocidade Portuguesa. E depois, pela janela, ao longe, vemos um castelo com a bandeira portuguesa hasteada. Isto é o imaginário. Depois apareceram na Europa e no mundo as correntes marxistas da história, em que passa a ser o povo o herói principal. Portanto, se durante o tempo dos totalitarismos temos a ideia de que é a figura, é o homem, é o indivíduo que deve ser realçado na história, passamos para um processo em que é o povo que é realçado na história. E aqui João Ferreira comete uma gafe de tamanho do mundo, em que diz que o Vitorino diz que o povo nunca esteve no poder. O povo esteve no poder. Esteve no 25 de Abril e esteve com Dom João I também, quando o povo o aclamou como rei. Bullshit. Bullshit. Não é por acaso que quem é aclamado rei é Dom João I, que é um filho bastardo. É alguém que é mestre da Ordem de Davis, uma ordem religiosa militar. É também apoiado pela nobreza de segunda e terceira linha, que queria ter a ascensão. Não é por acaso que, quando Dom João I sobe ao trono, vai fazer incursões para Ceuta. Porquê? Porque tem que satisfazer aqueles nobres que o apoiaram desde o início, para ganharem mais terrenos, para irem buscar terrenos daquelas famílias que eram portuguesas, mas que passaram para o lado espanhol, porque achavam que, passando para o lado espanhol, iam ter mais riquezas de Espanha e iam ser beneficiados pela coroa espanhola. E, portanto, muita dessa nobreza portuguesa foi absorvida pela nobreza espanhola. Portanto, esta ideia, este imaginário de atiramos o condendeiro pela janela, atiramos tudo um par de botas em 1640, por exemplo, e o povo está lá, sim, como se o povo estivesse no meio dos nobres. As coisas não funcionam assim, maltinha, ok? Portanto, esta história toda que nos inculcam vem da historiografia marxista, que ainda vigora nos dias de hoje. E, portanto, há aqui pensamentos que eu sempre fui contra a historiografia marxista. Não é isto que eu quero. Gosto de uma historiografia que é interdisciplinar, multidisciplinar, que envolve várias ciências para conseguirmos perceber a história no seu todo. Eu sempre disse aqui, e é o que eu digo aos meus alunos, a história, vocês têm que ver a história como um dominó. Causa e efeito. E temos que perceber de onde é que tudo parte. Quando nós percebemos de onde é que tudo parte, onde é que está o enquadramento de tudo isso, as coisas resolvem-se melhor. Mas depois vem aqui a ideia de João Ferreira de reescrever essa história. Que há pessoas que querem reescrever a história porque querem colocar não se pode, como é que é? Não se pode colocar em peso de igualdade aqueles são os carrascos e aqueles são os libertadores, assim, já não me recordo agora da expressão. Porque a ideia de que o fascismo foi combatido por comunistas e por outros democratas, mas por comunistas. Não é por alguém ter combatido algo que essa pessoa torna-se um herói. Porque senão esse discurso é perigoso, porque isto possibilita que malta do Chega venha dizer que está a combater o socialismo e, portanto, são os heróis daqui para a frente. A história é sempre construída pelos vencedores. Nunca se esqueçam disso. E, portanto, como os vencedores são aqueles que são opositores ao fascismo, há toda uma outra narrativa que é construída. Obviamente. Da mesma forma que, imaginemos, num caso hipotético, o Chega ao poder, há aqui uma vontade de reescrever a história e aquilo que se vai dizer é, pois é, a nossa família veio voltar a pôr Portugal nos eixos, porque Portugal esteve nos eixos, teve um passado glorioso, um império fantástico, vieram uns comunistas e uns socialistas impor uma outra doutrina, isto levou para 3 bancarrotas, tivemos que ter intervenção internacional, passámos a desastre internacional, de vergonha internacional, mas agora o supremo líder André Ventura salvou-nos. Estão a ver como se constrói uma narrativa tão simples quanto isto? A história, de facto, é uma ferramenta perigosa e é triste como muitos historiadores estiveram ao serviço de regimes. E, portanto, é isto que eu não quero. Eu quero que a história seja contada tal como ela é, sem marras ideológicas, sem aproveitamentos políticos, porque é isto que muitos fazem. Aproveitam-se da história, procuram buscar a história como justificação de tudo e um par de botas, quando assim não o é. Carlos Daniel esteve muito bem a lembrar, porque o João Ferreira estava a falar da Segunda Guerra Mundial, e
Daniel Oliveira, do Carlos Daniel, faz aquela bicada depois, e o stalinismo também. Portanto, é aquela coisa, temos que assumir que os extremos são todos maus. Tanto à esquerda como à direita. Os dois mataram. Os dois tiveram campos de concentração. Bem, nós sabemos que dentro do PCP ninguém sabe o que eram os gulags. Temos inclusive a Rita Rato, que estava no Parlamento, foi desqualificada das listas do Parlamento, quiseram pô-la no círculo para a Europa, onde ela nunca seria eleita, porque é sempre eleito um do PS, outro do PSD. E ela vai para diretora do Museu do Aljube, na Resistência, mas não sabe o que é um gulag. Pronto, é isto. É isto que nós temos. E depois temos medo que outros queiram ouvir reescrever a história por nós. Mas eles também reescrevem a história à forma que eles querem. Portanto, as coisas não podem ser feitas assim. O Vitorino Silva aqui diz que não gosta de extremos, porque os extremos tocam-se. E aqui a ideia de João Ferreira quer dizer que os extremos não se tocam. Nós temos que os extremos tocam-se. E, portanto, nós temos é que combater tudo isto. Temos que procurar não deixar que os extremos subam, quer seja à esquerda, quer seja à direita, para que aqueles que são os verdadeiros democratas, aqueles que são os verdadeiros defensores da democracia, possam viver. Não é legalizar, é combater. É fazer o tal debate de ideias que tem que ser feito. E, portanto, é aquilo que eu digo. Se os maus sabem comunicar bem, então os bons, porque comunicam mal. Este é o ponto. E deixo esta reflexão convosco. Portanto, esta é a análise do debate. Este foi o debate que nós tivemos. É um debate que não tem grande história, porque são mais reflexões do Vitorino Silva, que desta vez não foram assim grande coisa. Estava à espera de mais. Foi também uma despedida. Foi um mote dele dizer que agora ia para uma semana de debates no Porto Canal. O João Ferreira ainda não aceitou esse debate do Porto Canal. E pronto. E tivemos isto, tivemos a lenga-lenga da Constituição, do clima, dos transportes e da saúde e do SNS e não sei o que dizer que mais. Pronto, é isto que nós temos. E as eleições são já dia 24 e, portanto, as pessoas vão ter que votar na base disto. Portanto, esta foi a minha análise, esta foi a minha reflexão para vocês, que vou por transformar assim num episódio mais de reflexão histórica do que outra coisa qualquer, mas era necessário, portanto, para dar algum conteúdo a este episódio, tinha que ser assim. Portanto, é assim, caros ouvintes, meia-noite e 45, despeço-me de vocês, obrigado por estarem desse lado, e já sabem, até lá tenham boas conversas, e dia 24 de janeiro, votem nas eleições presidenciais. Um abraço.